Hello guys! Sejam bem-vindos ao Dom Afonso Idiomas. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a diferença entre o do, o does e o did. Cut to the slides! Ok, perfeito. Então nós vamos aqui ver essa diferença, né? Do do, does e o did. Mas o que são essas palavras, né? O do, o does e o did. O do, does e o did nada mais são que verbos auxiliares, ok? Nós vamos utilizar esses verbos também como auxílio para quê? Para que a gente possa fazer dois tipos de frases, ok? Dois tipos de frases, as frases tanto na negativa quanto na interrogativa, ok? Então, esses verbos aqui, o do, o does e o did, a gente vai utilizar nessas duas situações, ok? Vale lembrar aqui que a gente vai utilizar esses verbos somente para verbos comuns, ok? Vamos dizer assim. Ou seja, a gente não está falando do verbo to be ou verbos modais, ok? Esses assuntos vão ser assuntos tratados em outros vídeos também, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, então, nós temos aqui o do e o does. O do e o does. E quando que a gente vai utilizar esse do e o does? A gente só utiliza o do e o does quando a gente estiver no tempo presente. Ok? Então, quando a gente estiver no presente, a gente vai utilizar o do e o does. Ok? E aí, quando a gente vai utilizar, então, e para quem a gente vai utilizar? O do, a gente só utiliza ele para essas pessoas aqui, ou seja, o I, o you, o we, you e o they. Vale lembrar que o you aqui, ele também é vocês, né? Então, ele funciona dessas duas maneiras, tanto você quanto vocês, ok? Então, I, you, we, you e o they, right? E aí, nós temos o does. O does vai ser utilizado somente para o he, she e o it, ok? He, she, it, a gente utiliza o does. Ok, perfeito, então. Vamos checar alguns exemplos, então, utilizando esse do e o does no tempo presente. Alright, vamos pegar essa primeira frase aqui. You want to drink water. Então, temos uma frase aqui na afirmativa. You want to drink water. Perfeito. Se eu quero passar essa frase da afirmação, da afirmativa para a negativa, nós vamos ter que utilizar, então, um auxiliar. Ok? Então, nós vamos utilizar aqui o auxiliar do mais o not, que vai virar don't. Ok? Então, vai ficar you don't want to drink water. Ok? Então, a gente utilizou o auxiliar do mais o not, don't, virou don't, ok? Para negar esta frase. Então, you don't want to drink water. Ok, perfeito. E agora, caso a gente queira fazer uma pergunta, o que a gente vai fazer? A gente só vai utilizar o auxiliar, no caso aqui o do, porque a pessoa é you, right? Antes da pessoa, antes do sujeito, ok? Então, neste caso, a pergunta vai ficar do you want to drink water? Então, observa a utilização do auxiliar do antes do sujeito, you, right? So, do you want to drink water? Ok, perfeito. Então, aqui nós temos a utilização do do. Lembrando que na negativa ele vai virar don't. Ok? Right. So, vamos pegar um outro exemplo aqui, então. Aqui nós temos she needs to work tomorrow. E vale lembrar aqui, então, que como a gente tem o he, o she e o it, ok? O verbo vai acrescentar um S. Alguns outros verbos, eles vão alterar um pouquinho, né? Mas, normalmente, o verbo acrescenta o S. Ok? Para o he, she, it no presente. Então, a frase na afirmação aqui é she needs to work tomorrow. Ok, perfeito. Então, seguindo um exemplo lá de cima que a gente viu o don't, aqui a gente precisa do does, né? Porque é he, she, it. Só que como que vai ficar a negativa? Isso, perfeito. Então, vai ficar she doesn't need to work tomorrow. Ok, então vamos observar aqui então que quando a gente utiliza o auxiliar doesn't, ok? O verbo vai retornar para sua forma base. Então, como estava lá na afirmação needs, ele retornou para need, na sua forma base.
ok? Então a frase vai ficar She doesn't need to work tomorrow. Perfeito. E aí, para nós fazermos a pergunta, então, a gente vai utilizar o auxiliar antes do sujeito, antes da pessoa. E qual auxiliar que a gente deve utilizar aqui, então, neste caso? É o does, porque é o she, né? Porque é ela. Perfeito. Então, neste caso, vai ficar Does she need to work tomorrow? E, novamente, o verbo retorna, né? Porque a gente utilizou o auxiliar does. Então, vai ficar Does she need to work tomorrow? Ok, perfeito. Então, aqui nós temos tanto a utilização do do e o does, que vale lembrar que é só no tempo presente. Alright, perfeito. Então, se a gente voltar aqui agora e tentar ver aqui a utilização do did, ele segue praticamente a mesma ideia, só que o did, o que acontece? O did só é utilizado no tempo passado. Então, como o do e o does é no tempo presente, o did vai ser utilizado no tempo passado. E como a gente pode ver aqui, a gente só tem um auxiliar, é o did. Por que é só um auxiliar? Porque ele vai ser utilizado para todas as pessoas, ok? Não importa se é he, she, it, se está no passado, a frase está no passado, a gente vai utilizar o auxiliar did, ok? Para indicar passado. Isso vale lembrar que, então, que é na negativa e para fazer perguntas, né? Interrogativa. Ok, vamos checar alguns exemplos, então. Aqui, nós temos esse exemplo. You spoke with my brother yesterday. Perfeito. Então, só lembrando que o spoke é o passado do verbo to speak, falar, né? Então, você falou. You spoke with my brother yesterday. Perfeito. Então, o que acontece? Para fazer a negativa no passado desta frase, ok? Nós vamos ter que utilizar o auxiliar did mais o not, que vai virar didn't. Então, a frase vai ficar You didn't speak with my brother yesterday. E como vocês podem notar aqui, o verbo vai retornar, né, para sua forma base. Então, como a gente utilizou o auxiliar didn't, ele já está indicando para a gente que a frase está no passado. E aí o verbo retorna para sua forma base. Então, You didn't speak with my brother yesterday. Ok? Perfeito. E para fazer a pergunta agora, como que a gente vai fazer? Seguindo aquela mesma lógica. Perfeito. Então, a gente vai utilizar o auxiliar did antes da pessoa. Então, vai ficar Did you speak with my brother yesterday? Perfeito. E aí a gente vai, então, o verbo retornar também. Como a gente utilizou o auxiliar did, o verbo retorna. Então, did you speak with my brother yesterday? Ok, perfeito. Great. So, vamos pegar um outro exemplo aqui. He needed to work last week. He needed to work last week. Então, aqui nós temos o passado do verbo to need, precisar, needed. Ok? Perfeito. Então, para fazer a negativa dessa frase, vai ficar He didn't need to work last week. Vamos observar que o verbo retornou, né? Então, He didn't need to work last week. Alright, perfeito. E para fazer a pergunta agora, como que vai ficar? Did he need to work last week? Did he need to work last week? Perfeito, o auxiliar antes da pessoa para fazer a pergunta e o verbo retornou para sua forma base. Ok? Então é isso. Aqui, então, eu vou deixar para vocês algumas frases para vocês treinarem vocês mesmos, ok? Então, aqui nós temos as frases e eu vou pedir para vocês mudarem ela tanto para negativa e interrogativa. Mas observa, ok? Porque nós temos frases aqui tanto no presente quanto no passado. Então, vamos observar essa ideia do do, does e do did, ok? A resposta para essas frases aqui vai ficar na descrição do vídeo, ok? Perfeito. Então, eu concluo aqui este vídeo. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários e também nos diz qual outro tópico, qual outro assunto que vocês tenham dúvidas, ok? Podem escrever aqui nos comentários que nós vamos fazer vídeos sobre eles também. Ok? So, don't forget, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o like se você gostou desse vídeo, ok? E também compartilha com seus amigos, ok? So, that's it for now. Thank you so much. See you. Bye bye.